Gravação iniciada, presidente. Pessoal, retomando a nossa sessão do dia 5 de outubro de 2020, período da tarde, a primeira turma, terceira Câmara, segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Nós estamos no item 59. 49 ou 59? 49. Item 49 da pauta, Província Brasileira da Congregação da Missão. Relatoria do Dr. Maurício. Obrigado, senhora presidente. Esse caso se trata de um recurso voluntário, está lá as folhas 326 e 341, em que a recorrente sustenta em síntese que possui direito ao recurso administrativo independente de depósito prévio ou de outra garantia, conforme medida liminar concedida nos autos do mandato de segurança número tal. A impugnação outrora apresentada não pretendia a apreciação da constitucionalidade do artigo 55 da 8.212/91 pela via administrativa. O órgão julgador, que com o deferimento da renovação do SEBAS para o triênio 2001-2003, os efeitos desse deferimento retroagiriam a 1º de janeiro de 2001, indeferida, porém, essa renovação, o deferimento de igual pleito para o triênio 2004-2006 somente produziria efeitos isencionais a partir da resolução do CNAS, que assim dispusesse. Contudo, a morosidade do CNAS em julgar o pedido de renovação do certificado protocolado em dezembro de 2003 submete a contribuinte à cláusula solve et repete. Isso porque ficaria obrigado a recolher a contribuição patronal até a decisão, para então sujeitar-se à fila dos precatórios. O pedido de renovação do certificado para os anos de 2004 a 2006, enquanto não decidido pelo CNAS, impossibilita a exigência de contribuições referentes a esse período, sob pena de violação de direito líquido certo da contribuinte de ter seu pleito de renovação apreciado pela administração. A recorrente tem direito adquirido à imunidade das contribuições em questão. Apesar do afirmado pelo órgão julgador, é inconstitucional o artigo 22.4 da Lei 8.212/91 e requereu, por fim, o conhecimento do recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão. Tá? Foram anexados vários pedidos, vários documentos referentes aos pedidos de renovação do certificado. Né? Essa questão diz respeito à contribuição social prevista no artigo 22, inciso 4 da Lei 8.212 de 91, faltou umzinho ali, 91, em face da província referente a fatos geradores ocorridos no período de 7 de 2001 a 11 de 2005. E a autuação alcançou um montante de R$ 177.478,74. Tá? Esse valor seria também em razão do fato gerador, que seria constituído pelo valor bruto constante das notas fiscais de serviço relativamente a serviços prestados pela Unimed Rio, Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Limitada, à Província Brasileira da Congregação da Missão. Tais notas fiscais são indicadas como documentos comprobatórios do fato gerador. Tá? A Delegacia da Receita Previdenciária, por meio da sua decisão lá de folhas 310 e 321, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido na seguinte emenda. Tá? É devido à contribuição para a Seguridade Social incidente sobre o valor bruto. Todas as exigências do artigo 55 devem ser cumpridas para o gozo da imunidade em relação às contribuições previdenciárias. Né? E a discussão sobre a previsão do 195, parágrafo 7º, se tratar de uma imunidade tributária de uma isenção, não pertence à área administrativa, haja vista que essa última instância se resume à discussão de definir se a norma conscrita no artigo 55 seja não compatível com a norma maior, não cabendo à administração manifestar sobre a constitucionalidade de normas, por não ser o foro administrativo competente para o deslide de tal controvérsia. Tá? Nesse caso, acho que foi um dos primeiros, houve uma resposta ao recurso voluntário. Tá? A Secretaria da Receita Previdenciária, lá as folhas 350 a 352, mencionou que os argumentos são os mesmos da impugnação, sem apresentação de qualquer fato novo, que o contribuinte teve indeferido o seu pedido de renovação do certificado para o triênio 2001-2003 e continua sem renovação para o de 2004 a 2006, sendo assim, não faz jus ao benefício do artigo 55 e não há óbice ao lançamento.
e o lançamento cumpriu todos os requisitos a partir do momento em que o fato gerador é explicitado, a fundamentação legal é elencada e os critérios da aplicação da multa são informados lá no relatório fiscal e no anexo próprio, né? Ao final, pediu que se negasse provimento ao recurso. Sobreveio daí essa resolução de 26 de janeiro, convertendo o julgamento em diligência. Tá? Pedindo uma série de informações. Foi depois pelo despacho de folhas 409 prorrogado o prazo para inclusão do processo na pauta de julgamento do CARF. Em novo despacho de 29 de agosto de 2018 foi determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621, sem fazer referência ao recurso ordinário 566622 nesse despacho. Mas depois houve a devolução, o despacho de devolução, que foi os 402 e 403, que se determinou o prosseguimento do feito, bem como nova distribuição, sorteio da turma, e aí o processo veio para mim. Nesse caso específico, me parece que nós podemos aplicar o artigo 22, inciso 4, o mesmo entendimento relativo à inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4, lá da Lei 8.212 de 91, que nós já tratamos, recurso ordinário 595838, tema 166 da repercussão geral, bem como a resolução 10, de 30 de março de 2006 do Senado Federal. E eu analisei também a questão relativa à suposta imunidade que ele alega, prevista no parágrafo 7º do 195, fazendo menção justamente ao 566622 e ao julgamento dos embargos de declaração desse caso, deixando absolutamente claro que a inciso 2º do artigo 55 da 8.212 é constitucional porque não estaria incluído lá nas matérias reservadas à lei complementar do 146. Então, me parece que nós devemos dar provimento nos termos lá em razão do julgamento do tema 166 da repercussão geral, mas não deve. E aí eu fico em dúvida se o provimento é parcial ou total, porque acaba afastando totalmente a tributação, né? Lá eu opto por dar provimento. E aqui, no que se refere a esse argumento específico, eu tenho que negar provimento a esse argumento, ao recurso nesse particular, porque não assiste razão a recorrente nesse caso, como nós já vimos pelo julgado do 566622. E aí eu concluí por votar por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, e no mérito dar-lhe provimento apenas com base na aplicação do decidido no recurso extraordinário 595838, que é aquele tema 166 da repercussão geral, que declara inconstitucional o artigo 22, inciso 4, lá da 8.212. Eu não vi a ordem da mãozinha. Foi o Dr. João e depois o Wesley? Como é que foi aqui a ordem? Alguém... Vamos pela ordem dos conselheiros aí, não tem problema. Então, bora lá, João. Eu não estava olhando, eu estava lendo aqui. Ficou muito bom, doutor Maurício. Mas a questão, na verdade, a questão é muito simples. O meu entendimento também é que é um provimento parcial. Ainda que se resolva o teste tributário todo, é um provimento parcial para excluir do lançamento a incidência de contribuição sobre serviço prestado por cooperativo de trabalho. Simples assim. Que é uma matéria comum do colegiado. Posso falar? Eu já divido da simplicidade. Eu estudei mais a matéria, doutor João, e eu vi que não está tão fácil, inclusive, de resolução pelo próprio STF. Vejamos a decisão proferida na ADI, no recurso extraordinário mencionado, inclusive. Aí nós temos uma série de ADIs, né, além da 4480, que eu acho que é onde estão as sedes dos embargos, e algumas ADIs que foram ajuizadas justamente para questionar o certificado emitido por todas essas entidades beneficentes. Aí você coloca aí na área da saúde, educação, uma série de entidades. O que a decisão em si, o que ela determina? Que há uma aparente contradição
a tese foi firmada no sentido de que as contrapartidas deveriam ter previsão em lei complementar, as contrapartidas. Né? Quando nós vemos as contrapartidas, segue para o certificado, a emissão, a autorização, a deferimento do SEBAS, algumas contrapartidas, que seria previsto em lei ordinária, cuja expedição exigia contrapartidas materiais. Então, teve decisão, sim, dizendo que determinadas contrapartidas seriam inconstitucionais. Tem, inclusive, um parecer recente da Procuradoria da AGU recomendando que seja feita nova lei complementar para isso. O que eu quero dizer com isso, com essa situação? O inciso 2º exige, e que foi determinado, aparentemente ainda não está transitado em julgado, o inciso 2º do artigo 55 da Lei 8.212, ele exige que o contribuinte tenha o SEBAS. Por sua vez, o SEBAS tem decisão que, dependendo da contrapartida, ela foi declarada inconstitucional. E aí eu vou citar um exemplo aqui de algumas bolsas na área da educação. Exigia relatório, bolsas, que tinha que dar uma bolsa de estudo e tal. Enfim, tem uma série de questões. Agora, no meu entender, no mínimo, esse tipo de processo teria que ser baixado em diligência, no meu posicionamento, tá? Para saber quais foram as questões de indeferimento do SEBAS. Porque se foi indeferido por uma contrapartida que foi declarada inconstitucional, no meu ponto de vista, não subsistiria a autuação. Porque está se segurando em elementos que foram declarados inconstitucionais. Eu tentei procurar aqui no processo, e eu não localizei até o momento qual foi o motivo de indeferimento do SEBAS. Só que foi indeferido. E muito mais ainda, vou adiante. Essa entidade, diferente de outras ou de outros contribuintes, teve deferimento. Quais foram os motivos de indeferimento? E por uma obrigação peculiar, às vezes específica, que foi determinada inconstitucional, às vezes pelo STF, dependendo da contrapartida, que por si só, aquela empresa teve um indeferimento, sendo que o direito adquirido, naquele momento, por não ter enviado um relatório, por ter determinado alguma questão de procedimental e instrumentalidade do processo administrativo de regularidade do SEBAS, ela perde a condição sine qua non de que ela teria ali. No meu ponto de vista, teria sim que baixar em diligência para saber qual é o motivo de indeferimento do SEBAS, porque isso pode fazer um brutal diferencial no resultado final do processo. Doutor João, depois doutor Paulo. Não neste processo, né, Wallace? Neste eu acho que não tem qualquer... Qual é o motivo de indeferimento do SEBAS? Mas eu ouso dizer que é irrelevante nesse caso, porque nesse caso a gente não tem interesse em baixar o processo de diligência, tendo em vista que o contribuinte ganhou. Nesse caso, Wesley, o processo versa só sobre a questão da cooperativa. Ele alega as duas coisas, mas pela questão da cooperativa você já mata o crédito. Foi isso certo. Que eu entendi, não é, Maurício? Sim, o Maurício tem razão. Ele não entrou no mérito do outro RE, ele já matou pelo da cooperativa. Não, tá certo. Eu me empolguei aqui. Mas é que eu vi o SEBAS ali, e aí eu estava lendo direto só do SEBAS ali, realmente. Me empolguei aqui. Mas bom, já adiantei até um posicionamento sobre o tema. Creio que o João ainda quer falar? Contrário a essa posição. Não, o Paulo pediu a palavra, pode falar. Não, eu ia falar, mas eu não vou prolongar o debate, não, porque realmente está encerrada a questão. Eu só acho que não cabe a gente avaliar por que foi deferido ou indeferido o SEBAS. Isso é em outro órgão. Foi indeferido, a gente tem que aplicar, entendeu? Aí, se foi indeferido indevidamente, o contribuinte tem o lesado vai se socorrer dos meios jurídicos próprios, entendeu? Mas não é o CARF que vai resolver, porque a gente não é competente para isso. Tem os órgãos competentes próprios para discutir essa questão. Então, ele foi cancelada a isenção dele pelo órgão de tributário em função de não ter o SEBAS, e ponto.
Entendeu? O órgão não é tributário, doutor Paulo. Não, o órgão hoje é tributário, foi cancelado pela Previdência Social. Hoje seria cancelado, hoje não seria mais na Receita, né? Mas existe um reconhecimento... Dependeu, inclusive, tem no Ministério da Cidadania que faz a avaliação dos SEBAS, depende da instituição. Tem um ato declaratório de isenção de contribuições sociais. É isso que eu estou falando. Esse ato declaratório de isenções que interessa para a gente decidir aqui. Ele foi expedido em função de não haver os SEBAS, e ponto. Aí, recurso contra indeferimento dos SEBAS, tem o órgão competente para apreciar. Uma vez sendo restabelecido, ele vai buscar os efeitos disso nos outros órgãos, entendeu? Não, pois não vou alongar o debate, mas eu tenho aqui outros entendimentos sobre isso. Nós teremos chance de debater isso mais à frente, mas obrigado, Paulo, você falou exatamente o que eu ia falar. Já está pronto para votar. Dar provimento ao recurso no meu caso, né? Não. Ele está dando provimento parcial para excluir do lançamento a incidência da contribuição sobre cooperativos de trabalho. Não, é tudo, ele está dando provimento. Não está dando tudo, não. É diferente dar tudo, ainda que sobre 0 de saldo. Ah, tá. Mas tem uma questão relevante, que é a questão se a empresa, se a instituição é imune ou não é imune. Essa é uma questão importante, que ele está negando provimento quanto a isso. Exatamente. Com relação a isso, nega o provimento. Então o provimento é parcial, ainda que não vai sobrar nada. Entendi. Tá. Então, eu tinha entendido que... Eu entendi outra coisa. Eu também tinha entendido isso. Eu não entendi. Eu daria provimento integral, entendeu? Eu estou dando integral também. Eu entendi que seria. Acontece o seguinte, são dois principais argumentos. Pelo primeiro argumento, que é o da inconstitucionalidade do 22, não é a inconstitucionalidade, mas a aplicação da decisão judicial do Supremo, do 22, inciso 4º, lá da 8.212, esse argumento eu dou provimento, porque esse argumento é o argumento correto. Com base nesse argumento, assiste razão a ele. E afasta-se, por esse argumento, a tributação relativa a esses fatos geradores. Agora, ele alega, e aí que eu vejo o problema, ele alega o quê? E esse é o argumento dele. Ele argumenta que seria imune nos termos do 95, parágrafo 7. Só que ele não é. E aí, no que se refere a esse argumento, ele não tem razão. Por isso é que me parece que o provimento é parcial, porque com base nesse segundo argumento, ele não tem razão. E não é uma questão de menos importância, não. Ela é fundamental, porque esse contribuinte pode ter, provavelmente até tenha, outros processos de natureza tributária. Ele vai pegar o nosso acordo para dizer, olha, tá vendo? Aquela turma já reconheceu que a gente é imune. Eu acho que basta colocar uma ressalva ali, dizendo que ele não é imune, mas que isso é irrelevante diante do outro argumento que decide a questão e dá provimento para não gerar uma confusão para o contribuinte e achar que ele pode recorrer, entendeu? E chegar um recurso na Câmara Superior de uma coisa que não tem nenhum interesse jurídico a ser apreciado. Eu também dou provimento nesses casos, entendeu? Ainda porque um dos argumentos é bastante suficiente para acabar com o lançamento como um todo. O regimento prevê isso que o Paulo está falando, sim. Isso está previsto no regimento, você deixar de apreciar uma parte do recurso, se você, exatamente, se você entender que a parte apreciada resolve o recurso. Isso tem, desde que você registre, o Paulo tem razão quanto a isso. É uma forma de fazer o voto, desde que você registre que não apreciou essa matéria. Mas a gente apreciou, né? Isso. Agora, se o senhor apreciou, você não é imune. Existe uma não incidência sobre isso, mas não há uma imunidade. Bom, enfim. Eu colocaria e manteria o argumento, já que ele discorreu sobre ele, não obstante esse argumento perdeu o objeto em face do reconhecimento da procedência em função do outro fundamento, que é bastante suficiente para extinguir o lançamento. Né? Bom, ali, ó, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo as alegações inconstitucionalidade, no mérito dar-lhe provimento apenas com base na aplicação do decidido no recurso extraordinário tal. Isso, eu acho que realmente está bastante isso. Você não está dando provimento parcial, está dando provimento, explicando por quê. Apenas com base em tal argumento. Isso. Doutor Maurício, deixa eu lhe fazer uma sugestão, se o senhor entender pertinente, que como o que vai ser executado normalmente
o julgado, a conclusão, quanto mais a gente for didático na conclusão, melhor para evitar erro de execução do nosso julgado. Eu acho que talvez pode manter como está, mas eu acrescentaria, excluindo a incidência sobre os valores de ajuda aí, gente. Já está quase 6 horas. Sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho. Não consigo. Eu sei que é a mesma coisa, mas para quem vai executar, que às vezes é um peão lá, e ele pode executar com erro porque não sabe. Tem um combate na aplicação do decidido no recurso extraordinário tal, pelo egresso tal, afastando a incidência. Veja lá, a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho. Cooperativa de trabalho. Perfeito. Acompanhe. Doutor Wesley. Eu vou acompanhar, agora eu estou com dúvida. Bom, foi dado provimento ao recurso, né? Para ser acatado somente a tese lá do artigo 22, que fulmina o processo. Mas ficou no corpo de texto algo que eu entendo que estaria, inclusive, inconstitucional, ao ponto de que o STF, ao julgar o tema, as contrapartidas analisadas pelo SEBAS deveria ser ser exigidas previstas em lei complementar. Aí nós vamos lá para o artigo 14, sai do 55. Destacou que a eficácia do SEBAS é declaratória do direito à imunidade, não constitutivo. Então, do meu ponto de vista, tem sim que verificar quais contrapartidas, já que elas foram declaradas inconstitucionais pelo STF. É uma grande confusão no processo do STF que vai resultar e vai refletir no nosso caso, a ponto de que, o seguinte, se nós formos decidir um processo pelo inciso 2º aqui, não há trânsito em julgado no STF. Então, é um grande risco que o CARF não está verificando, no sentido de que o trânsito em julgado material do inciso 2º Vota pelas conclusões, Wesley. Eu vou votar pelas conclusões, presidente, mas eu nem sei se eu estou votando certo. Mas, enfim, como está dando provimento, eu vou votar pelas conclusões. Isso. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Eu acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho e voto pelas conclusões. Eu acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecerem parte do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidades, e dar-lhe provimento com base no recurso extraordinário número 595838 do STF, afastando a incidência, a contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho. Votaram pelas conclusões. Os conselheiros Wesley, Letícia. Eu, por mim, assim, eu iria registrar só dar provimento, mas como teve essa questão da tese aí, eu acho que eu vou acho importante, então, deixar aqui no dispositivo especificado. Gente, já são 18 horas. Eu acho que deu hoje, viu, Sheila? Eu acho que o Kleber, embora do Kleber ele fala que vai dar 7 minutos, pode se alongar, eu já estou bem cansada. A gente pega 7 minutos amanhã. Eu acho. A gente tenta chegar às 8h30, direitinho. Tenta fazer. Eu vou interromper a gravação, tá?